quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé ao novo rei de Israel, para ser o novo rei de Israel, no lugar de Saul, antes disso, Saul, que havia sido rei, havia recebido a unção de rei, ele tinha se perdido espiritualmente. Ele deixou o orgulho dominar o seu coração, a soberba dominar o seu coração. E primeiro ele se achava menos do que nada, antes de ser ungido rei, o menor. E Deus ungiu o rei, porque o povo queria muito um rei, e Deus ungiu o rei. Deu a ele habilidades, talentos, deu a ele honra de rei, autoridade. Só que depois que ele foi sendo abençoado por Deus e honrado por Deus, chegou um determinado ponto que ele falou assim: agora eu já sou grande o suficiente para decidir minha vida e o que vou oferecer a Deus por minha conta. Eu não preciso mais do profeta. Eu não preciso mais me submeter a Deus. Eu não preciso mais obedecer a Deus totalmente. Se eu obedecer uma parte, tá bom. Afinal de contas, eu sou rei. E qualquer coisa que eu der a Deus, ele deve aceitar, porque eu estou dando a Deus. Então, Saul se perdeu a tal ponto que Deus ordenou que ele fosse para a guerra e matasse todos os inimigos. Todos, inclusive os animais. E ele foi e matou alguns e outros ele poupou para matar depois. Inclusive o rei do exército inimigo ele levou com ele para matar depois. E Deus revelou isso ao profeta Samuel. E quando ele chegou, ele começou a contar um monte de mentiras, começou a arrumar culpados para a desobediência dele, porque é assim, né? A pessoa, quando ela desobedece a Deus e começa a ver que ela está encrencada, porque de Deus não se zomba, ninguém esconde nada de Deus. Então ele começou a culpar os soldados, ele começou a arrumar culpados para o que ele fez, a decisão errada que ele tomou de desobedecer a Deus. Obedecer só uma parte. É isso que eu falo, obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então Deus retirou de Saul a unção de rei e o espírito dele, porque Saul, ele se assoberbou tanto o coração, ele se encheu tanto do orgulho, da autossuficiência, não preciso mais me submeter ao profeta, não preciso mais obedecer totalmente a Deus, que ele caiu num ponto irreversível na sua vida. E quando o Espírito de Deus retirou o espírito dele, o espírito do Senhor de Saul, Saul começou a ser perturbado por espíritos malignos. E foi aí o primeiro passo que Davi deu para dentro do palácio. E eu quero mostrar isso para você. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Mas antes eu quero que você leia comigo o versículo 13 e marque na sua Bíblia, porque é muito importante. Diz assim: Samuel apanhou o chifre, que é o chofar, cheio de óleo, e o ungiu Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, a partir da unção de rei. Davi já tinha ali vencido muitos desafios na vida, mas depois que ele recebeu a unção de rei, é que ele foi enfrentar o gigante Golias e venceu. Aqui, Davi já tinha enfrentado um urso e vencido, enfrentado um leão e vencido. Aqui Davi já tinha escrito salmos a Deus, aqui Davi já tinha feito tanto, mas só depois que ele recebeu a unção de rei é que ele começou de fato a reinar, a ter o domínio sobre a situação, a ter o domínio sobre o povo que Deus esperava que ele governasse, que ele reinasse sobre aquele povo.
E Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e então o profeta voltou para Ramá. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Observa aqui, Deus permitiu que o mal se apossasse de Saul, uma vez que o Espírito do Senhor Deus foi retirado de Saul. Ou é luz ou é trevas. Se a luz que em ti são trevas, quão terríveis trevas são. Ou você tem o Espírito do Senhor, ou você tem o espírito das trevas. Não existe meio do caminho. Não existe um pouco luz e um pouco trevas. Não. Ou você é luz, ou você é trevas. Diz a palavra de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Está em 1 João 5,18, não precisa abrir, depois você marque na Bíblia. Eu só quero ler para você, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, tem a vida transformada. Porque arrependimento é mudança, metanoia. Já expliquei isso aqui, é a mudança de mente, é a mudança de comportamento, é a mudança de vida. Então, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Então, aqui você tem um exemplo claro de uma pessoa que é nascida de novo e dá permissão ao maligno para tocar nela. Por quê? O maligno não pode tocar num nascido de novo. Mas a partir do momento que a pessoa abre a boca dela e começa a dar permissão para o inimigo, começa a abrir porta para o inimigo, dizendo, isso aqui é o diabo. Isso daqui é as trevas que está dominando. Isso aqui é coisa do mal na minha vida. Então, admite-se a interferência do demônio na vida dela e ele começa a poder tocar nela sim. É aquilo, né? Se a pessoa também escolhe desobedecer a Deus, ela pode esperar que as coisas não vão ir tão bem para ela. Por quê? Porque não há bênção na linha da desobediência. Então, um exemplo claro é essa pessoa que admite a interferência do demônio na vida dela, e na casa dela, e nos negócios dela, e aí ela vai se enfraquecendo. Ela não pensa para falar, fala palavras malditas e começa a dar brecha para o inimigo entrar e interferir na vida dela. Sem medir as consequências, ela faz isso, né? Então, Davi, ele recebeu o Espírito do Senhor, enquanto Saul, dele foi retirado o Espírito do Senhor por causa da desobediência. E porque ele não honrou a Deus, ele não obedeceu, não se submeteu mais ao profeta de Deus. Agora, versículo 23. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, o espírito maligno que Deus permitiu que tomasse conta de Saul, Davi apanhava sua arma e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então, você vê o poder do louvor que Deus revelou a Davi. Saul, ele estava com um problema. O demônio tomava ele e ele ficava perturbado. E Deus enviou Davi para que, através do louvor que Davi fazia a Deus, Saul fosse liberto e recebesse alívio daquela perturbação demoníaca. O louvor, ele tem o poder de libertação. Quando você se sente angustiado, quando você se sente triste, quando você se sente para baixo, quando você sente que suas forças estão se esvaindo, põe um louvor revelado para você ver e começa a cantar. Começa a cantar para você ver um louvor do reino. Encha a sua casa dos louvores do reino. Acorda de manhã e vai se arrumar para ir trabalhar ouvindo louvores do reino. Você vai ver o quanto que isso vai te fortalecer, o quanto isso vai te dar vigor, o quanto isso vai te dar força para você lutar e vencer. O louvor, ele tem poder.
poder de nos edificar, poder de mudar o ambiente que nós estamos, poder de mudar o clima espiritual de onde nós estamos. Muito forte. Agora, mais forte ainda é você preparar o seu louvor para você apresentar o seu louvor a Deus.